e nós vamos já entrar no momento da palavra. Agora nós já estamos na terceira vigília da noite. Para quem não sabe qual é a terceira vigília da noite, é que vai de meia-noite até as 3 horas da manhã. Esse é o período bíblico conhecido como a terceira vigília da noite. Eu creio que neste momento é um momento especial, é um momento em que Deus tem intimidade, é um momento bíblico. O Senhor Jesus orava na madrugada, os discípulos. Então, são coisas que a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Existe um movimento da hipergraça que diz que a gente não precisa mais orar de madrugada, jejuar, mas nós entendemos que tudo aquilo que Jesus e que os seus discípulos, que os apóstolos fizeram, nós devemos fazer também. Por quê? Porque é assim que Deus se agrada, né? Se a palavra diz que a gente precisa ser imitadores, então vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Eu queria abrir com você as nossas Bíblias na palavra de hoje, que está em Gênesis, amém? Capítulo 22, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão e seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Eu quero dizer que desde o início, como o nosso projeto fala de uma nova história de milagres, a gente vê que a história de Abraão foi uma história de grandes milagres. Ele foi conduzido por Deus a deixar a sua terra e seguir, deixar sua parentela para trás e seguir para uma terra que Deus mostraria com Sara, sua esposa, e havia uma promessa, havia algo aliançado com Abraão. E nós já pregamos sobre alianças, nós pregamos algumas coisas dentro desse projeto de vida, e Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fala. E tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de todas as nações. E por isso nós estamos aqui. Nós somos descendentes de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. E todas as nações da terra descendem dele, porque diz assim a palavra de Deus. E ele seguiu a orientação de Deus. Ele era um homem que tinha intimidade e tinha confiança, sabe? E hoje, quando a gente olha a vida de Abraão, nos remete a pensar: será que nós teríamos a mesma fé? Será que nós teríamos a mesma ousadia? Será que nós teríamos a capacidade de abrir mão de coisas que já temos como segurança para viver histórias novas? E a gente vê já lá atrás Abraão, quando ele sai da sua terra, ele sendo ousado, indo para um lugar sem paradeiro. É como se hoje Deus mandasse você sair da sua casa. Se quer viver algo novo, é fácil a gente dizer que a gente quer viver novas histórias, que a gente quer viver milagres. Mas às vezes nós não abrimos mão de coisas que nós temos como segurança, deixamos de ter a nossa segurança em Deus e não vivemos aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que nesse tempo, principalmente agora, que a gente está vivendo um momento até social de incerteza, de falta de crédito nas pessoas que deveriam ser pessoas que a gente confiasse, e a gente não tem mais confiança em poderes, nós não temos confiança mais
em juízes, em políticos. Nós não conseguimos ter porque parece que tudo desanda. E é desafiador viver novas histórias, mas a gente vê que Abraão aqui, ele abre mão e se coloca à disposição de Deus. Às vezes Deus desarruma mesmo as coisas, desarruma a casa, tira as coisas da zona de conforto. Para quê? Para que a gente possa descansar, confiar, viver, experimentar. E Abraão vai experimentar. E Deus, na vida de Abraão, se mostra o tempo todo junto com ele. Deus prometeu a ele que ele seria pai das nações, que ele seria grande na terra. E ele é o primeiro patriarca. Quando a gente fala do Deus de Israel, do nosso Deus, a gente fala primeiro o nome de quem? Abraão. Abraão, depois Isaac e Jacó. E Abraão tinha uma promessa, já tinha passado o tempo, e às vezes a gente pensa que passou o tempo e que Deus não vai cumprir. Abraão não tinha um filho, e Deus tinha prometido a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. E por isso, por Sara ter rido, quando Deus falou, ela já era de idade, o nome foi Isaac, que significa riso. Mas Deus prometeu, e Deus ele cumpriu. Mas chega aqui nesse momento, em Gênesis 22, que acontece algo que para nossa mente é uma coisa louca. Acontece algo louco, porque Deus deu aquele filho, Deus prometeu, quem prometeu foi Deus. Deus deu como milagre, Isaac era um milagre, porque foi no período de velhice, onde já não tinha mais jeito. E de repente Deus pede o milagre de volta. Você já pensou, se Deus te der um milagre e no meio da trajetória Deus te pede esse milagre de volta? E Deus pediu isso a Abraão como prova de amor, como prova de fidelidade. A Bíblia diz que Deus, que tentou Deus, Abraão, olha só. Deus foi lá, e eu quero dizer para você que ele disse, tudo bem. A Bíblia diz assim, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, aquele que eu te dei, Isaac, a quem amas, porque Deus sabia que ele amava, e vai-te à terra de Moriá e oferece-os em sacrifício a mim. Querido, Abraão não questiona, Abraão não pergunta por quê, Abraão não faz nenhuma indagação a Deus. Sabe que nível de confiança é esse? Às vezes Deus nos pede tão pouco, querido, e a gente já está questionando, e a gente já está achando que Deus está sendo injusto. Quantas pessoas se afastam de Deus porque quando alguma coisa é tirada delas, elas já acham que Deus está sendo injusto. E hoje eu quero desafiar, nesse projeto de vida, uma nova história de milagres, a gente se colocar, às vezes, no lugar de Deus, que é algo muito difícil. Mas a gente vê um Abraão que não questiona, ele diz, eis-me aqui. Sabe o que quer dizer eis-me aqui? Tudo bem, eu estou aqui, eu vou fazer. E quando Deus dá uma ordem, ele vai lá e começa a preparar sem questionar a Deus. Às vezes Deus está nos ordenando coisas, Deus está determinando coisas em nossas vidas. A gente não entende o porquê, mas a primeira coisa que a gente faz é, em vez de adorar, a gente vai murmurar. E eu tive uma reflexão sobre essa palavra, que quando a dor chega, que aqui é um momento de dor, ele tem que tomar uma decisão, porque Deus quer, Ele quer. E quando Ele quer, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando chega o momento de dor, você pega a dor, ou eu vi um pastor falando isso e achei o máximo, falei, uau, ou você murmura a dor e você se torna murmurador, ou você adora com a dor e você se torna um adorador.
Olha que incrível. Duas opções diante da prova: continuar sendo adorador ou ser um murmurador. A dor vai estar lá, a prova vai estar lá. O meu posicionamento é que faz a diferença. Deus não vai mudar. Eu é quem posso mudar e escolher ser um murmurador ou ser um adorador. Aqui, Abraão escolhe ser um adorador. Ele não vai ser murmurador, ele não pergunta por quê. Ele não fala para Deus: olha, eu não te pedi um filho. O Senhor me prometeu o filho e agora o Senhor quer de volta. Ele não murmura. Ele pega e cumpre. E ele vai lá fazer. E engraçado que o que vai fazer a reflexão hoje é que ele pegou, ele preparou tudo. Quando Deus te chama para o altar, querido, porque ele vai para o altar de sacrifício, que era o Monte Moriá. Quando Deus te chama para o altar, como você vai? Ele sabe que o que Deus quer é algo sobrenatural. É o filho que ele ama, porque a Bíblia diz que ele ama. É algo sobrenatural, é algo tremendo, é algo terrível. Mas ele vai para o altar, porque Deus está chamando ele. E ele vai como adorador. Só que o sacrifício é o seu próprio filho. E sabe o que ele faz? Ele vai lá, prepara a madeira, pega o jumento, pega seus homens e vai em direção ao local que Deus mandou ele oferecer a adoração, o sacrifício, e era o seu próprio filho. Agora eu quero dizer para você que um homem que tem fé, ele pode não entender, mas ele confia. E isso é o que a gente tem que pensar, essa tem que ser a nossa linha de raciocínio para 2023. Diante de tudo que está acontecendo, Senhor, eu posso não estar entendendo, mas eu tenho fé que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Porque Abraão prepara tudo e disse Abraão aos seus moços, versículo 5: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz, que Isaac deveria ter mais ou menos uns 14, 15 anos, eu e o rapaz iremos até ali, no Moriá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não fala que ele vai voltar sozinho. Olha só. Ele sabia que Deus era fiel, querido. É acreditar na fidelidade de Deus. Ele diz para os moços: ficai-vos aqui com o jumento. Uma coisa eu quero falar para você. Quando a gente chega aqui no versículo 5, eu estava lendo o Salmo, que a gente leu o Salmo 23 agora. Eu quero que você passa aí a página, do 23 para o 27, o versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 27. Deixa eu ver qual é o versículo, só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. É o 24. Aliás, é o 25. O Salmo 25, no versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Olha só, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Sabe o que esse versículo aqui tem a ver com essa história aqui? O segredo do Senhor, aquilo que está escondido no coração de Deus, aquilo que ninguém mais pode saber, aqueles que temem ao Senhor vão fazer parte do segredo de Deus. E Abraão temia Deus. Então ele sabe que dentro desse pedido, dentro dessa proposta de Deus, dentro daquilo que ele pede como sacrifício: Abraão, tu me amas, então eu quero o teu filho, sacrifica o teu filho. E ele vai,
E ele teme ao Senhor. O salmista fala: os segredos do Senhor é conserto para aquele. Ou seja, se eu temo ao Senhor, eu sei que os segredos, aquilo que ninguém sabe. Abraão vai para o Moriá, vai subir com o seu filho e ele não sabe o que vai acontecer lá em cima. É segredo do Senhor. Mas aqui no versículo diz que é conserto, é aliança. Então ele tem certeza que mesmo sem saber o que vai acontecer lá em cima, da fidelidade de Deus. E ele diz para os seus homens: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Isso é muita fé, querido. Quando Deus te chamar para o altar, quando Deus te chamar para algo, quando Deus te desafiar para algo sobrenatural, eu quero que nós... Eu não vou falar você, eu quero me colocar dentro disso tudo, porque a palavra é para nós. Eu quero que nós tenhamos fé que o Deus que nos chama é o mesmo Deus que vai prover. O Deus que desafia é o mesmo Deus que traz a solução para o seu desafio. Deus, ele é sobrenatural. Agora presta atenção comigo. Quando Abraão sobe, ele sabe que Deus, Salmo 27... ele só mostra o seu segredo para aqueles que o temem. Então eu não sei quem eram aqueles moços, mas eles não estavam nivelados com a fé de Abraão. Então Abraão não deixa subir. Não vai ver. Tem pessoas que não podem ver, querido, os seus segredos com Deus. Porque senão o milagre não vai acontecer. Tem pessoas que não podem saber o seu desafio com Deus, nem o desafio de Deus com você, porque elas não vão entender. Então deixe de fora. Não leve para o altar aqueles que não vão entender o que é ser um adorador, porque senão vai atrapalhar. Vai atrapalhar o milagre, vai atrapalhar a comunhão, vai atrapalhar a intimidade. A Bíblia diz que o jumento também fica. E eu fiquei pensando, sabe por que o jumento também não sobe? Quem carrega a lenha a partir dali é o próprio Isaac. Sabe por quê, querido? Isso é uma analogia, isso é tão tremendo. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou com um jumento, sentado no jumento. Mas quando Jesus foi para o sacrifício, ele carregou o madeiro. O jumento ficou embaixo e quem carrega a madeira é Isaac. Oh, coisa tremenda! Tem algo muito especial e muito tremendo nisso. Porque ali, no Moriá, tinha que ter Deus, o sacrifício que ali Isaac tipificava Cristo e a fé. Tem momentos como no Calvário. Também só tinha Deus, que se afasta naquele momento, fica só o sacrifício, querido. É algo sobrenatural. E eu quero dizer que não são todas as pessoas que vão entender o que é viver uma nova história de milagres. Abraão tinha vivido a sua primeira história de milagres quando ele sai da sua terra para uma terra que o Senhor ia mostrar, e ele tem um filho já na velhice. E aqui ele vai viver um segundo grande milagre, porque ele falou para eles: e havendo, nós iremos até ali, até o Moriá, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. A madeira foi sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Para viver uma nova história de milagres, é preciso confiar no Deus que nos desafia, no Deus que nos prova, e que a Bíblia diz que não deixa nos provar, além, não nos deixa ser provados ou tentados além daquilo que nós suportamos. Deus sabia quem era Abraão. Deus conhecia o coração dele. Por isso que no Salmo lá 27 nós lemos que Deus conhece aqueles que o temem e revela a eles os seus segredos.
Deus conhecia Abraão e por isso ele vai viver daqui para diante um novo milagre. Mas eu te espero amanhã no culto às 19h15 aqui na Quadrangular Parque para a gente continuar essa palavra de adoração, de fidelidade, de desafio e de fé em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar. Você conhece o final dessa história, mas amanhã a gente vai abrir mais esse leque. Eu tenho certeza que Deus já falou tremendamente ao seu coração até aqui, e amanhã essa palavra vai se completar no seu coração. Eu quero que você saiba disso, que Deus, Ele tem segredos. E Ele só confia os seus segredos àqueles que realmente o temem. Foi por isso que Abraão foi escolhido, para ficar marcado na história como o pai da fé. Aquele que tem fé, mesmo sendo desafiado, mesmo no momento difícil, de tomar decisões difíceis, ele confia no Deus que ele serve, que ele ama. Diga o seu amém aí, diga o seu glória a Deus, diga o seu aleluia. Nós estamos vivendo, projetando para viver uma nova história de milagres aqui na Quadrangular Parque. Amanhã nós estaremos todo novembro em cima desse tema, falando sobre isso. Salmo 23 para 2023 e falando sobre quando Deus nos chama para o altar da adoração. Não é o altar onde você vai fazer murmuração, porque esse altar o Senhor, Ele rejeita. Amém? Eu quero orar com você nesta hora. Você que está na live, que deseja uma oração especial, pode botar seu pedido aí. Se você tem alguém que você quer que o Senhor também faça viver uma história de milagres, alguma coisa pessoal sua, nesse momento nós vamos fazer um momento de oração, de pedido, de louvor ao nosso Deus, de honrar o nosso Deus, de adorar o nosso Deus. E eu tenho certeza que Ele vai tocar em vidas nesse momento. E você, durante essa madrugada, continue meditando nesta palavra. Se prepare para o culto de amanhã. Se for possível, você faça o jejum. Eu estou começando o meu agora. E amanhã nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje. Amanhã. O amanhã não sai da cabeça. Hoje nós estaremos aqui daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical. Depois, no término da Escola Bíblica, nós vamos entregar o jejum. Se você puder jejuar até amanhã, faça isso, porque tem coisas, tem lutas, tem batalhas travadas que nós só vencemos com jejum e com oração. Amém? Vamos nesse momento orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Elizabeth Botelho está na live. Flávia Santa Rita, Ariene, Érica, que Deus possa abençoar a sua vida também em nome de Jesus. Tem oração aqui para a família da Érica. Oração para o Luiz Eduardo. Amém. Vamos orar. Que Deus possa tocar nessas vidas. Vá colocando os nomes aqui, aqueles que eu não leio, o Senhor, o Espírito Santo vai alcançar nesse momento em nome de Jesus, amém? Deus, nós oramos a Ti nesta hora, Pai, te agradecendo e já dizendo, Senhor, como Abraão, Senhor, estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, nesse início de dia, ó Pai, para colocar a nossa vida diante do Teu altar. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós queremos adorar, nos alegrar em Ti, mas às vezes passamos por situações difíceis em nossas vidas. E eu creio, Deus, que quando Abraão parte para o Moriá, para aquele monte, que talvez, ó Pai, ele com o coração aflito, mas confiante, Pai, crendo num Deus que era poderoso para fazer todas as coisas, mas Ele vai. Às vezes a gente tem um Moriá na nossa frente. Às vezes a gente tem um desafio que
Talvez na nossa mente, Pai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas eu creio, Deus, que através dessa palavra que o Senhor está ministrando sobre nós nesse dia, e que daqui a pouco, no culto das 19h15, nós vamos continuar meditando nessa palavra e o Senhor vai completar. Senhor, queremos ter um coração, Pai, de fé como Abraão. Queremos, Senhor, ter a vida disponível como Abraão. Queremos, Pai, quando desafiados, entender que Tu é o Deus que provê, que supre, ó Pai. Tu é o Deus que nos ama. Às vezes, Pai, nós não entendemos por que passamos. Nós não entendemos por que o Senhor está pedindo para nós algo que é tão difícil. Mas, Deus, quando nós temos um coração temente, como fala o Salmo 27, o Senhor nos revela os seus segredos. E eu tenho certeza que Abraão se tornou esse grande homem, patriarca, o pai da fé. Estamos fazendo menção do nome dele hoje, em 2023, DC, depois de Cristo. Por ele ser um homem de vida no altar, de ser realmente um adorador independente daquilo que o Senhor pediu, tendo a confiabilidade em Ti. Senhor, que o nosso coração possa estar em Ti. Nós cremos, Deus, que a nossa família, assim como Abraão tinha certeza que a família, o filho dele que ele tanto amava, estava, Senhor, diante de Ti. E ele mesmo sabendo que o Senhor tinha pedido e ele iria sacrificar, porque a Bíblia diz que ele levantou o cutelo. Ele fala, nós voltaremos, porque ele cria num Deus que era poderoso para fazer o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora entregar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais. Pai, aquilo que precisamos conquistar, nós colocamos diante de Ti, da Tua face nesta hora. Senhor, como é difícil, Senhor, estarmos diante de Ti, na posição que o Senhor quer. Mas nesta hora, os nossos corações estão contritos diante de Ti. Estão contritos, ó Pai, diante do Teu altar. Do altar, Senhor, que é o nosso coração, um altar de adoração contrito, Pai, para Deus fazer a Tua vontade. Nos revela os Seus segredos, porque nós tememos a Ti. Senhor, porque nós, Senhor, adoramos ao Teu nome. E, Senhor, em nome de Jesus, eu quero decretar na autoridade do Teu Espírito Santo, que assim como o Senhor foi com Abraão, assim como o Senhor se manteve fiel, Ele foi fiel a Ti e o Senhor foi fiel. Senhor, queremos também ter um coração fiel a Ti. Senhor, não importa, Deus, o que vamos passar, mas que nós possamos ter a mesma fé de Abraão. Senhor, a fé é um dom. E a Bíblia diz, procure pelos melhores dons. Nós estamos nesta madrugada procurando a fé. Procurando, buscando em Ti. Senhor, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Alimenta, ó Pai, para que nós possamos vencer. Para que o Espírito possa vencer a vontade da carne. Para que possamos, ó Pai, sermos, ó Deus, vitoriosos, ó Deus, e entender que tudo aquilo que o Senhor pede para nós é algo que nós podemos fazer com a certeza que o Deus que pede é o Deus que restitui. Que o Deus que pede é aquele que abre mão também. O Deus que pede é o Deus que ama, que devolve. E em nome de Jesus, Pai, eu quero decretar a Tua bênção sobre cada família que está nesta mini vigília, nesta oração. Para cada um que vai estar neste domingo te adorando. Já iniciou o domingo na terceira vigília da noite, te adorando. Do dia, te adorando, Senhor, glorificando ao Teu nome. Nós somos gratos a Ti. Continua falando aos nossos corações, continua ministrando sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero
abençoar a sua vida. Muito obrigado por você que esteve conosco durante esses 30 minutos de live, de adoração ao nosso Deus. E eu quero te convidar para estar aqui hoje na Quadrangular Parque para adorar ao Senhor e degustarmos mais um pouquinho da palavra de Deus que nós iremos ministrar no final desse dia. Uma nova história de milagres. 2023 será um ano de bênçãos em nome de Jesus. Beijos abençoados. Bom dia. Fique com Deus.